Perfeito. Certo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente por todos terem tirado um tempinho para entrar aqui no nosso Zoom, para aprender um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, sobre a nossa saúde do intestino, que determina muito a nossa saúde mental e outros órgãos do nosso organismo também. Eu vou me apresentar, meu nome é Tânia, vou até compartilhar na tela já aqui. Já vi que tem algumas pessoas aqui que eu conheço na live, obrigada, e quem eu não conheço, sejam muito bem-vindos. Está aparecendo na telinha aí para vocês? Está aparecendo aí? Alguém me responde, por favor? Sim, Tânia, está aparecendo. Compartilhou agora. Estava carregando. Então, tá bom. Ah, tá. Beleza, obrigada. Então, meu nome é Tânia Rolim, eu moro em Florianópolis, mais propriamente na Praia dos Ingleses. Eu entrei na doTERRA há 3 anos atrás, praticamente, e eu era uma cabeleireira, ainda sou, né, porque uma profissão a gente não deixa de ser. Trabalho muito pouco nessa área. E como que eu fiz essa transição de cabeleireira para aromaterapeuta? Bom, todo mundo sabe que todo mundo já foi no cabeleireiro, no barbeiro, né? Eu acho que não tem ninguém nessa sala que não tenha ido alguma vez. E como já é bem sabido, uma cabeleireira, ela é também um pouco psicóloga, porque as pessoas confiam muito, se abrem, conversam. Então, eu já fazia uma terapia com minhas clientes sem saber que isso era uma terapia, né? Então, quando eu conheci os óleos, eu me identifiquei muito com isso também. Aí, então, eu fui estudar e fiz várias pesquisas também, vários cursos, e um deles, eu estou trazendo hoje essa matéria, pela especialização que eu fiz com o Dr. Dave. Dr. Dave, maravilhoso, que eu tenho certeza que a maioria aqui conhece, quem já está na doTERRA com certeza já conhece, né? Então, nesse curso de especialização, ele falou muito sobre a saúde no intestino, né? E é um tema que me interessava muito, porque a gente sempre ouviu falar sobre a importância do intestino saudável. Então, eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui para vocês um pouco do que eu pesquisei, né? No final aqui vai ter a fonte de pesquisa. Não sou uma médica, mas sou uma pessoa que gosta de estudar e trazer informação para outras pessoas. Tenho certeza que isso vai ajudar. Quando eu comecei a cuidar do meu intestino, devido ao incentivo ali do Dr. Dave, aconteceu uma coisa que eu digo que é mágica. Eu emagreci 16 quilos. 16 quilos. Foi uma coisa assim que eu não percebi, não, eu vi que estava emagrecendo, mas eu ainda não tinha conseguido linkar o meu emagrecimento com o tratamento no intestino, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre isso. Como que cuidando do intestino, outras coisas, outras conformidades que a gente tem podem melhorar. Que relação tem o intestino com a nossa saúde mental, por exemplo, com o nosso emagrecimento, com o nosso coração, com todos os nossos órgãos. E principalmente com a nossa mente. Qual é a relação que ele tem, né? Então, aqui no segundo slide, vou passar aqui para vocês. Está meio devagarinho, mas a gente chega lá. Uma pergunta: segundo cérebro, verdade ou fake news? Será que nós temos um segundo cérebro mesmo? Hoje, você vai descobrir que o nosso corpo não tem apenas um cérebro, mas 2. E saber disso pode mudar totalmente a nossa saúde para melhor. Porque se esses 2 cérebros não trabalharem em harmonia, nós podemos ter vários problemas de saúde. Entre eles, o excesso de peso. Aí restam algumas dúvidas, né? Ficam algumas dúvidas. Qual é a ligação do intestino com o cérebro, por exemplo? É verdade que o intestino é o segundo cérebro? Talvez até vocês aqui já tenham escutado alguma vez falar sobre isso, não é mesmo?
É verdade que o intestino controla a liberação de serotonina e dopamina, que a gente sabe que são hormônios altamente calmantes e necessários para a nossa vida, para as nossas emoções? Afinal, qual é o poder do intestino como segundo cérebro? Então, nessa palestra, nessa aula, nós vamos entender por que o intestino é considerado o segundo cérebro. Vamos ver primeiro o nosso cérebro mesmo, né? O nosso cérebro, ele é como um processador do notebook ou do computador, né? Cada parte do nosso corpo, ela envia informações para a nossa mente, para o nosso cérebro. O que ele faz com essas informações? Ele organiza, interpreta e dá os comandos para todos os outros órgãos. Mas, mesmo assim, apesar deles ter esse controle todo, ele não é o todo-poderoso. Ele também pode ser controlado por outro órgão, que é o intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é isso que nós queremos hoje abordar aqui na nossa aula. O intestino é o nosso segundo cérebro. Como que isso foi descoberto? Cientistas descobriram que existe uma ligação entre o nosso sistema nervoso periférico, que são os nervos e neurônios que ficam do lado de fora do nosso sistema nervoso central, e o sistema nervoso entérico, que é o que comanda a digestão. Então, existe uma ligação entre o nosso sistema nervoso e o nosso sistema digestivo. Aí eles descobriram isso. E o intestino também foi descoberto que ele tem cerca de 100 milhões de neurônios. Então, os nossos neurônios não estão apenas no nosso cérebro, eles também estão presentes no nosso intestino. E também o intestino ele é o lar de mais de 70% a 80% de células imunológicas. Por isso que as doenças autoimunes, elas têm a ver com o intestino. E essas células são existentes em todo o corpo, porque todos os nossos órgãos estão conectados. Vamos imaginar assim, ó, o fio terra. Então, cada emoção nossa, cada uma delas, e cada célula, ela tem uma ligação com o órgão, como se fosse um fiozinho terra. Então, quando dá um desgaste em alguma emoção, o que ele vai? Ele vai descarregar aquela energia toda em algum órgão. Que aí, nesse caso, estamos estudando sobre o nosso intestino, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui o desenho do nosso intestino, vamos ver se tem alguma semelhança com o cérebro. Eu sempre brinco que ele é meio parecidinho aqui, né? Essas voltinhas dele. Então, aqui é o desenho do nosso intestino. Ele tem 35 metros quadrados, né? Ele é como se fosse um apartamento de um quarto, de um dormitório. Pensa bem, né? Um apartamento onde uma pessoa pode morar. Essa é a extensão do nosso intestino. Por ele ter todas essas dobraduras, ele consegue se acomodar bem certinho dentro do nosso corpo. E quando nós comemos, o alimento ele vai passar por cada uma dessas veliculosidades, cada uma do intestino, né? Ele tem essas dobrinhas, não é somente para ele se acomodar. Todas elas têm uma função na nossa digestão. Então, à medida que o alimento vai passando por ali, o próprio intestino, ele vai trabalhando e ele vai acomodando e espremendo desse nosso alimento os nutrientes. E nesse processo, existem células especializadas que liberam cerca de 20 hormônios. Essa descoberta dos hormônios, né, ela foi uma grande revolução científica. Por isso que hoje, quando uma pessoa toma um remédio para ansiedade, por exemplo, para depressão, tem que ser um remédio revestido, porque ele tem que se desmanchar, né, ser diluído no nosso intestino delgado, porque é ali que vai haver a absorção daquele medicamento, né, da serotonina, dopamina, enfim. Então, aí já dá para se entender. Então, é uma espécie de um tubo oco para passar os nossos alimentos, né? E quando esses alimentos, eles ficam muito tempo ali, eles acabam podemos dizer, apodrecendo, eles começam a se decompor e isso vai causando uma irritação, uma raiva, pode medo também, né? A síndrome do pânico, por exemplo, que é um excesso de medo injustificado, acontece porque nosso intestino não está trabalhando adequadamente, ou ele está
muito cheio, ou ele não está conseguindo fazer todo aquele processo digestivo para assimilar os nutrientes do nosso alimento. Então, ele começa a ficar doente, começa a ficar mal, e aquelas nossas emoções que têm ligação com o nosso intestino, elas começam a aparecer, que é a irritação, raiva, medo, né? As pessoas, inclusive, falam sobre enfezado, né? Isso aí tem a ver mesmo com o intestino. Então, o nosso intestino, ele, quando ele está saudável, ele consegue regular o nosso humor. O que ele faz? Nós temos necessidades de alguns aminoácidos, e um deles é chamado triptofano. Esse aminoácido, ele é encontrado em muitos alimentos. Por isso, e aqui diz até quais são os alimentos, né? Peixes, ovo, nozes, castanhas e leguminosas. Então, naquele processo digestivo, ele consegue captar esse aminoácido, consegue, né, reverter esse aminoácido encontrado nesses alimentos. E isso acaba produzindo a serotonina, que é o humor que atua na qualidade do sono, apetite, né? Para depressão, ansiedade. Contudo, para isso acontecer, é necessário que o nosso intestino esteja saudável, com uma microbiota equilibrada. Como que se equilibra a nossa microbiota? Com alimentos pré e probióticos regularmente. Depois nós vamos ver ali numa outra lâmina que são esses alimentos, tá? Mas o que é a microbiota? Aqui tem uma descrição. A composição da microbiota intestinal é a única em cada indivíduo. Cada pessoa tem a sua, né? Ela não é padrão. Mas ela é composta por bactérias distintas, em sua maioria não patogênicas, ou seja, que não trazem doenças, né? E que são herdadas do hospedeiro, adquiridas no nascimento e ainda definidas pelas características ambientais, como idade e hábitos alimentares. Então, todos nós já nascemos com a nossa microbiota, com as nossas bactérias boas, né? Podemos dizer que nós temos dentro do nosso intestino 2 exércitos, né? O do bem e o do mal. Então, a nossa microbiota, ela precisa que esse exército esteja em vantagem às bactérias boas, né? Para nunca serem vencidas pelas bactérias ruins. Mas isso vai determinar, após o nosso nascimento, pelo ambiente que nós vamos viver. Depende da nossa idade, à medida que nós vamos adquirindo, né? Em mais juventude, nós vamos ou intoxicando o nosso intestino ou ajudando o nosso intestino a melhorar, né? A nossa pele, o nosso cabelo, nossas unhas, né? Espinha, coisa assim, tudo isso reflete também o nosso intestino, né? E os hábitos alimentares. Se nós tivermos uma boa alimentação, isso conta muito para que a gente tenha um intestino saudável. Qual a influência na imunidade, por exemplo, falamos um pouco da pele, né, os processos inflamatórios, que é onde eu gostaria de chegar, que é a parte da inflamação. A saúde intestinal, quando ela é prejudicada, chama-se disbiose, ou seja, ela tem mais bactérias ruins no corpo do que boas. Lembra do exército? Que eu comparei o exército bom e o exército ruim, né? Então, o ruim parece que está ganhando, porque nós estamos alimentando ele. Nós vamos ver depois com o que nós alimentamos esse exército ruim. E nós precisamos que esse exército bom esteja saudável, esteja forte para vencer essa batalha. E um dos óleos que já de cara nós podemos falar que é o peppermint, porque ele é um anti-inflamatório maravilhoso para essa parte do intestino. Todos nós conhecemos o peppermint mais para a parte respiratória, né? Mas para a parte digestiva ele é perfeito, ele é maravilhoso. Por isso que na parte respiratória ele também atua muito bem, que tem a ver com os nossos órgãos, essas emoções. As barreiras, elas, então, são prejudicadas, dificultando a absorção de nutrientes e permitindo que restos de alimentos mal digeridos e toxinas sejam absorvidos, né? Então, o nosso intestino, ali onde passa o alimento, ele começa a receber uma inflamação, começa a inflamar, infeccionar. Às vezes, quando chega uma infecção, inclusive, às vezes a pessoa precisa ser hospitalizada, mas na maioria das vezes é uma inflamação aonde a gente nem sente. Nós não temos nenhum, como é que eu vou dizer, nenhum mal-estar, nada que diga, eu estou com inflamação no meu intestino.
né? E o que pode ser associado tanto ao desenvolvimento de processos inflamatórios e à consequente baixa na imunidade, quanto ao ganho de peso, por exemplo, né? Obesidade, resistência à insulina, aparecimento de alergias. Então, quando a gente começa a ter essas coisas, a gente pode ligar isso a uma inflamação no nosso intestino, né? Principalmente aparecimento de alergias, que é a primeira coisa que começa a aparecer. A partir disso, pode-se observar, inclusive, alterações na pele, na produção de neurotransmissores no pulmão e em outros órgãos. Olha a importância do nosso intestino saudável. Até o nosso pulmão e outros órgãos precisam do nosso intestino saudável, né? E para ele se manter saudável, nós precisamos de alguns alimentos. Nós vamos ver alguns alimentos, por exemplo, o que é um alimento pré-biótico? Que existem remédios pré-bióticos, mas nós queremos saber alimentos, nós queremos tratar o nosso intestino da melhor maneira possível, né? Como ele foi criado. Pré-bióticos são fibras. Elas são fibras de verduras e legumes cruas. Cozido não adianta. Por quê? Porque ela precisa ser fermentada no intestino. Então, quando nós comemos ela já cozida, ela já entrou no processo de fermentação. E nós precisamos que ela seja fermentada no intestino grosso. E nesse processo de fermentação, ele vai alimentando as colônias que ajudam a regular a microbiota, o exército bom, né? Então, nós estamos dando comidinha para o nosso exército bom. As nossas bactérias boas, que elas são vivas, são bichinhos mesmo que nós temos, e que elas estão ali para comer, para ficarem fortes, para poder defender o nosso intestino contra o exército do mal, que geralmente é em maior número, né? Que são os que vão causando a inflamação. Por que eles causam a inflamação? Porque eles se alimentam daquelas coisas. Então, eles precisam ter um intestino doente para eles terem comida à disposição para eles, né? E as boas nós temos, então, que dar essa força para elas, para aumentar a nossa imunidade, né? Então, o pré-biótico são verduras e legumes crus. E o que é o probiótico? São bichinhos benéficos ao organismo, né? Como que eles agem? Impedindo a multiplicação daqueles micro-organismos patogênicos, são os que trazem doença, o exército do mal, né? Então, eles impedem a multiplicação desse exército do mal, reforça a barreira intestinal para ela não inflamar, né? E é ela que ajuda, aliás, ela ajuda o nosso intestino a determinar o que vai ser absorvido ou não. É ele quem decide, não é o exército do mal. Mas, para isso, ele precisa estar limpinho, sem nenhuma inflamação. Aonde encontramos esses probióticos? Nós encontramos na kombucha, ou kombucha, como alguns falam. Essa kombucha, quem conhece, né? Talvez as mulheres aqui, a maioria conhece, ela é como se fosse uma alga, ela se reproduz com açúcar, ela se alimenta do açúcar. Então, coloca bastante açúcar para ela ali na água e ela vai soltando, ela vai produzindo, vai se multiplicando. E aqueles bichinhos que ela reproduz ali, eles são benéficos para o nosso organismo. Eles vão lá fortalecer o nosso exército do bem, né? Água de kefir também, que é mais conhecida. Esse kombucha, inclusive, já tem supermercado para vender em garrafinhas já, em doses únicas. O chucrute também, né, que é feito à base de repolho. Picles, iogurte. Mas o iogurte tem leite. Mas o iogurte, o leite, aquela bactéria, o bichinho do iogurte, ele se alimenta da parte ruim do leite e só deixa para nós a parte boa. Então, nós podemos comer um iogurte saudável, né? Como um probiótico. E quais são os alimentos que inflamam o nosso corpo? Aqui já dá para ver, né? Quem não gosta desse tipo de comida aqui? Inclusive, vocês vão ver por que a gente gosta desse tipo de comida. Aqui nós temos hambúrguer, batatinha frita, aqui provavelmente um molho de maionese, pizza, rosquinha, doce, aqui outro tipo de batatinha. Então, esses alimentos aqui, eles são altamente inflamatórios, vamos ver por que eles são inflamatórios. E vocês podem ver qual é o alimento, o que mais tem no shopping para vender. Não são lanches como esse? Então, é como se eles quisessem que as pessoas adoecessem, inflamassem, para poder depois comprar remédio, enfim, né? E aí tem toda aquela indústria que a gente já conhece.
E quais são as comidas que podem ser viciantes? Aqui tem uma relação de 10 tipos de comida, né? Mas por quê? Por que elas são viciantes? Segundo esse estudo realizado em Colorado, na cidade universitária do Colorado, Estados Unidos, algumas comidas, elas têm alto índice de gordura trans e açúcar. Isso vicia tanto quanto algumas drogas. Então, alimentos altamente processados, eles têm essa quantidade de gordura trans e açúcar, né? E também sal, como a gente sabe que é o caso de alguns refrigerantes. Então, quais são os 10 alimentos mais viciantes? Esses são os mais, que é o que a gente come. Quem não come? Pizza, chocolate. Carol, fecha o teu microfone, Carol. Carol? Teu microfone está aberto. Ah, obrigada. Pizza, chocolate, batata frita, biscoito, sorvete, hambúrguer bovino, bebidas gaseificadas, que é o caso dos refrigerantes, bolo, queijo, embutidos em geral. Então, eles são viciantes, porque eu acho que todo mundo aqui já viu, por exemplo, quando a gente faz, às vezes, um controle alimentar, né? Tá comendo uma comida bem saudável e a gente está indo bem, de repente a gente come só um pedacinho de chocolate. E aí a gente não consegue parar e pega mais um pedacinho, mais um, mais um, mais um. Por quê? Porque ele é viciante, ele vai agir numa parte do nosso cérebro aonde nós reconhecemos, nosso cérebro reconhece como uma coisa que te dê prazer. Ele, naquele momento ele dá um prazer muito grande, mas ele é altamente inflamatório e vai causar outros danos, como drogas que a gente também sabe. No momento é maravilhoso, para quem usa, diz que é uma sensação maravilhosa. Eu nunca usei, eu não sei, né? Mas quem usa já disse que a sensação é boa, mas a gente sabe que o resultado não é nada benéfico. Então, essas são as comidas inflamatórias. Quais são os alimentos agora anti-inflamatórios? Aí entra a parte dos nossos olhos, né? Aqui alguns alimentos temperos, por exemplo, ó, frutas cítricas, vegetais verdes escuros, o gengibre que nós temos, o nosso ginger, né? Tomar algumas gotinhas, as nossas frutas cítricas que nós temos ali, o lemon, alguns tipos de laranja, bergamota, todos esses são alimentos anti-inflamatórios, né? Algumas oleaginosas, leguminosas, algumas também, né? Iogurte natural e o própolis, que a gente sabe que ele é maravilhoso, vem da natureza, ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, vamos substituir esses alimentos aqui por alguns que vão nos curar o nosso intestino? O Dr. Dave, ele deu algumas dicas. Por exemplo, para problemas intestinais, né? Primeiro, identificamos o problema. Cada pessoa, a gente viu que tem uma microbiota diferente. Então, cada um vai ter uma sensação diferente, um problema diferente. Mas eu estou trabalhando já há bastante tempo com essa parte de intestino, e o que eu vejo? Eu faço um exame aqui no meu consultório com algumas pessoas, algumas clientes que permitem, e sempre dá inflamação no intestino. E muitas vezes a pessoa é magrinha, nem sempre ela é gordinha. Por que ela tem essa inflamação no intestino? Já vimos a lei de relação, né? A relação dos alimentos. É o hábito de vida que a pessoa tem que vai levando ela a isso. Então, ela precisa saber o que a inflamação está causando nela. Tem algumas pessoas que ficam com o intestino preso. Outras têm azia, têm indigestão, né? Então, cada pessoa reage de uma maneira. Outras têm diarreia. Então, a sugestão aqui, a dica do doutor, é usar o Digest Zen, que é o nosso Zengest. Pode-se usar por hora, se necessário. Isso é para casos graves, não é o nosso caso que estamos fazendo uma prevenção, né? Então, pode-se fazer até de 2 a 3 vezes por hora, 2 gotinhas embaixo da língua. Se persistir, pode tomar também 2 gotas de peppermint, que ele é maravilhoso, junto com ginger, e pode misturar no mel, porque ele fica muito forte para botar os dois embaixo da língua, eu já testei, né? Então, pode misturar no melzinho orgânico, faz tipo uma aguinha doce, pinga ali, e vai usando, né? 2, 3 vezes por hora, de acordo com o problema intestinal que a pessoa tem. Se a nossa função intestinal é irregular, como o intestino preso, por exemplo, toma 2 gotas do Zengest, 2 gotas do orégano, 2 gotas do ginger, coloca tudo numa colherinha de mel e a cada hora
vai tomando até que esse problema fique resolvido. Eu digo para vocês assim que o problema é muito rápido para ser resolvido, tá? E automaticamente vai desinflamando e vocês vão sentindo algumas diferenças até nas suas roupas, para quem é gordinho. E quem é magrinho, vai emagrecer? Não, não vai, porque não tem gordura corporal para isso. Como a gordura corporal, ela também é uma inflamação, no momento que a gente começa a tratar a inflamação do intestino, ele começa a ficar saudável, outras gorduras também, que são inflamatórias, também vão se dissipando. Aí acontece um emagrecimento saudável e natural, que foi o que aconteceu comigo. Então, quem quer emagrecer, esquece a palavra emagrecer. Não pense em emagrecer. Pense em cuidar do intestino, tratar o intestino com aqueles alimentos, né, retirando os alimentos que são inflamatórios e trazendo alimentos saudáveis. Outros óleos aqui, como sugestão, que a gente já viu o orégano, né? Também tem o On Guard, que ele é um antiparasita também maravilhoso. Nessa composição, ele tem vários óleos, e nessa composição dele aqui, ele é altamente anti-inflamatório, tanto para a parte do intestino, parte de pulmão, ele combate vírus, ele combate bactérias, aquelas bactérias ruins do nosso intestino, ele ajuda. Ele acaba eliminando parasitas, né? O frankincense, ele inclusive faz parte do nosso Zengest, né? Ele está ali naquela composição. Então, ele também ajuda nessa parte da nossa recuperação do intestino. O peppermint, que é um anti-inflamatório, não só para o intestino, mas para juntas também, né? Para todo o nosso organismo. O Zengest, que é o mesmo Digest Zen, né? É que essa lâmina aqui foi do meu curso. Então, eu dei um print na tela para trazer para vocês a dica do próprio doutor. Tá até a fotinho dele ali. O ginger, né? Que é o nosso gengibre, e o juniper berry, que é o zimbro, que nós conhecemos já. Então, todos esses aqui são para problemas intestinais, certo? E quais são os melhores óleos, além desses, para inflamação no intestino? Aí eu acrescentei aqui o copaíba. Copaíba, ele age na nossa parte do nosso intestino, no nosso fígado, em todo o nosso trato intestinal, distúrbios autoimunes, e na nossa mente, porque ele ajuda, ele combatendo esses problemas do nosso intestino, essa inflamação, essa toxicidade, ele combatendo ali, ele ajuda o nosso cérebro também a se restabelecer, porque existe aquela conexão, né, entre a nossa mente, o nosso cérebro e o nosso intestino. Por isso que quem conhece o copaíba sabe que ele traz clareza mental. E ele age na parte do nosso cérebro, exatamente na parte aonde as pessoas têm mais tendência a ficarem viciadas em alguma coisa, seja alimento, seja droga, seja remédio, né? Então, ele age também nessa parte. Então, ele é perfeito. Eu acho, assim, o copaíba o óleo mais perfeito para essa parte do corpo. E temos também o óleo de Zengest, que é uma composição dos melhores óleos essenciais, que ajuda nessa parte digestiva, gastrointestinal. Ele proporciona um aumento do bem-estar. Quem aqui usa Zengest? Pode botar nos comentários ali, tá? Pode ajudar aí nos comentários. Porque quem for visitante aqui vai ver como é importante esse óleo na nossa saúde. E as pessoas tomam esse óleo só na hora que vai comer uma pizza, que vai comer alguma outra coisa. Não, ele deve ser usado diariamente, né? Como uma prevenção, principalmente, porque ele vai ajudar na digestão e vai impedir que algumas bactérias ruins, que a gente sabe que tem, causem essa inflamação, conforme a gente já falou anteriormente. Certo? E o Smart Sasse? O Smart Sasse, nós vamos ver aqui no outro, né? Ele também é um blend, uma mistura que a doTERRA fez dos melhores óleos. Nessa composição dele também está o peppermint. Então, ele, além de acelerar o metabolismo, ele também ajuda muito nessa parte de inflamação do intestino, certo? E é por isso que as pessoas usam ele para emagrecer. Não é que ele vai emagrecer, mas ele vai tratar o intestino de uma maneira tão pura, tão saudável, que o emagrecimento ele vai vir como resultado. Agora, nas nossas emoções, né? Nós vimos a parte física da inflamação. Quais são os melhores óleos que ajudam nas nossas emoções para evitar que a gente engorde, por exemplo, né? Ou para nos ajudar a emagrecer?
Aqui, como usar os óleos para o nosso emocional, no nosso emagrecimento. Nós temos aqui o grapefruit. O grapefruit, eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Ele tem várias propriedades, inclusive para baixar o açúcar no sangue. Mas o que eu quero salientar nele aqui é a parte emocional. O que que ele faz? Ele faz a pessoa perder a vergonha do corpo. Seja pessoa magra, seja gorda, seja uma pessoa que não seja bonita, por exemplo, né? A pessoa às vezes não se acha bonita. Então, a pessoa tem vergonha do seu corpo, tem pessoas que querem ter mais músculo, outros querem estar mais magra, outros querem estar mais gordinha. Enfim, às vezes se olha no espelho e não se gosta. Não bota um biquíni para ir na praia porque acha que está gordinha ou está magra demais, ou que tem celulite. Então, a pessoa tem vergonha do corpo. E esse óleo, ele trata exatamente essa parte. Ele ajuda nós a perder a vergonha. Não a vergonha propriamente dita, né? Mas a gente não enxerga mais o nosso corpo como se fosse algo feio, a gente começa a aceitar. Ele é um óleo da autoaceitação. Não é que nós vamos aceitar ser gordinhos, ou ser magros, ou ser feios, não. Ele vai nos ajudar a não deixar que isso seja o principal na nossa vida. A gente pode cuidar, melhorar nosso aspecto, sim, mas sem ter vergonha, sem ficar se escondendo, sem ficar se tapando, não se olhando no espelho, não comprando uma roupa nova. Outra coisa também que ele trata é a obsessão por comida ou por dieta. Tem pessoas que já são magrinhas, mas elas se olham no espelho, ela sempre vai se achar gorda. Ela sempre acha que vai precisar emagrecer 2 quilos, 2 quilos. Então, isso é um distúrbio também, né? É uma obsessão, uma compulsão. E tem outras pessoas que ficam ansiosas, a primeira coisa que pensam, o que eu vou comer? Geralmente é um doce, ou alguma coisa muito calórico, né? Alguma coisa que tenha bastante gordura e sal e açúcar, porque a gente já viu ali onde que eles agem, lá no nosso cérebro, né? Onde a droga também age. Então, a pessoa tem um bem-estar imediato, e ela, para ela poder sentir esse bem-estar mais vezes, ela acaba perpetuando esse costume e acaba virando uma compulsão. Ela precisa se sentir bem, então ela vai comendo, 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 comendo. O óleo do grapefruit, que é o laranja selvagem, não, é o toranja, né? Laranja selvagem é outro. Desculpa. O toranja, ele age na nossa emoção nessa parte compulsiva. Então, por isso que as pessoas dizem assim, usa o grapefruit que ele tira a fome. Não é que ele tira a fome, ele vai tirar essa obsessão. Então, se nós temos, a obsessão é de comer, vai diminuir essa obsessão, né? E a gente já sabe como que usa, então. De acordo com a dica do doutor ali, pode-se usar até uma gota de hora em hora, viu? Nosso corpo, ele suporta, um corpo saudável suporta até 6 gotas por dia, se ele está saudável. Mas, em alguns casos, ele pode ser tomado 2, 3 gotas por hora. Mas, por experiência própria, eu uso o grapefruit de 15 ml, para mim, ele dura 15 dias. Porque eu uso ele na água constantemente, tanto ele quanto o lemon, né? E isso tem me ajudado muito. Também ele ajuda na parte de distúrbios alimentares, que a gente já viu, né? Pessoa que não quer comer porque acha que está muito gorda, e na realidade não está, ou pessoas que querem comer, 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 porque ela precisa alimentar uma emoção. E pessoas que têm distorção da própria imagem, pessoas se olham, mas como eu sou feia, como eu tenho ruga, como o meu cabelo está branco. Então, e tem outras que não tem nada disso e acham os bambambam também, né? Então tem que ter o equilíbrio. E esse óleo, ele ajuda muito nessa parte de equilibrar as nossas emoções, né? Seja para mais, seja para menos. Não é que nem o balance, mas ele equilibra essa nossa emoção aí. A gente consegue se ver no espelho, se achar bonito, se achar isso, se achar aquilo, mas dentro da medida certa. O Smart Sass também é um blend, né? O grapefruit é uma fruta, que é o toranja. O Smart Sass, ele é um blend, ou seja, são vários óleos na composição dele. E esses óleos, eles ajudam nós em diversas coisas. Por exemplo, sentimento de inutilidade, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem isso. Vergonha, rigidez, aquelas pessoas são muito rígidas. Então, ele acelera o metabolismo, ele faz o nosso organismo trabalhar, essa parte física, né? Quando o nosso organismo está ali trabalhando, está se renovando, a gente se sente mais útil. Então, ele acaba com aquele sentimento de inutilidade, ele dá disposição, dá vontade da gente fazer as coisas, né? E ajuda também na parte da vergonha, combina muito bem com o grapefruit ali.
E outro óleo maravilhoso, e pode ver que todos eles são cítricos, tá? O Smart Sass, ele tem na composição dele, inclusive, o peppermint, né? Que é um anti-inflamatório. O bergamota, ele é fabuloso. Inclusive, eu tenho ele aqui, foi o que eu cheirei antes de começar aqui a nossa aula, né? Ele ajuda muito na baixa estima, no auto-julgamento, desesperança, incapacidade de se sentir amado. Eu me enquadro muito nesse auto-julgamento, né? Por isso que eu gosto muito de usar ele, porque a gente fica sempre se julgando para menos, nunca para mais, né? E quem se julga para mais também não é bom. Então, na realidade, o equilíbrio é sempre o melhor. Então, e essa incapacidade de se sentir amado. Tem pessoas que acham, nossa, né? Nunca vai dar certo um relacionamento comigo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, enfim. Essas coisas assim que vão minando também, e aí acaba caindo naquele outro círculo vicioso, que é então vou satisfazer essa minha necessidade por uma comida, por exemplo, né? Um doce, uma lasanha. Quem não gosta aqui de uma lasanha? Não é que a gente não possa comer essas coisas, só que essas coisas não têm que ser o principal da nossa vida. Elas são prazerosas, mas para usar de vez em quando, né? Com moderação. Certo? Então, o bergamota, ele pode ser, esses 3 óleos podem ser tanto ingerido, usado no difusor, de forma tópica também, né? Mas por serem cítricos, não pode ser usado na pele durante o dia, mas pode se usar à noite, pode se usar em massagem, sem problema algum, certo? Então, resumindo a nossa aula, né, o que nós aprendemos hoje? Que se nós queremos ter as nossas emoções em dia, se nós queremos nos amar e amar as pessoas, se nós queremos ter um corpo mais legalzinho, né? Um intestino menos inflamado, porque a gente está, infelizmente, a gente desinflama e inflama, desinflama, inflama, por isso que os óleos entram nesse momento para nos auxiliar, né? Aquilo que a gente está pecando, o óleo acaba vindo ali, ajudando a eliminar um pouco desse efeito maldoso. E aprendemos também que nós devemos evitar alguns alimentos, né, que são altamente inflamatórios, como o glúten, que está presente no trigo, o açúcar, né, que está presente em todos os alimentos, inclusive refrigerante, o leite e derivados, não, refrigerante, álcool. Não que a gente ache que não vamos demonizar esses alimentos. Só que se nós parar para pensar, atualmente a nossa dieta normal inclui só esse tipo de alimentos, é ou não é? Cafezinho da manhã, como que é? Geralmente é o café com leite, a maioria, né? Um pãozinho, uma manteiga, a maioria das vezes é uma margarina, que é pior ainda, né? Ou um embutido junto, um salaminho, alguma coisa assim. Então, nós já estamos de manhã cedo já inflamando, começando a inflamar o nosso organismo, o nosso intestino. E isso vai se refletir principalmente no nosso humor durante o dia. Faça uma experiência. Começa a usar alimentos que vão tratar o intestino e usar esses óleos e ver se vocês não vão se sentir mais bem dispostos, mais felizes, com mais vontade de fazer as coisas. Vão, né? E isso posso dizer para vocês que falo isso por experiência própria, né? E como resultado disso tudo, que eu sei que a maioria das mulheres aqui, né, e alguns homens também querem, é um emagrecimento, mas um emagrecimento saudável. Eu não sei se eu consegui passar para vocês tudo aquilo que eu gostaria de passar, que eu gostaria que vocês entendessem. Que não é o emagrecer. Ninguém está aqui julgando quem é gordinho, quem é magrinho. Não. Nós estamos ajudando, querendo ajudar todos nós aqui, né? A ter um corpo menos inflamado. E a gordura, ela é uma inflamação. Então, não se ponha prazo para emagrecer. Cuida do intestino, cuida da alimentação e não dê prazo. Eu vou emagrecer em 4 meses, eu quero emagrecer 20 quilos. Não faça isso, porque depois você vai engordar 40 quilos nos próximos 4 meses. Então, o ideal é você não pensar no emagrecimento. Pensa assim, eu quero ser saudável. O que eu tenho que fazer para ser saudável? Eu vou comer esses alimentos aqui, né? Pode, inclusive, procurar uma nutricionista. Eu tenho uma outra parte que eu quero depois fazer uma outra aula igual a essa, sugerindo alguns outros alimentos. Eu quero mostrar para vocês a dieta que eu fiz, que eu montei para mim,
tá? Baseado no meu autoconhecimento mesmo e que funcionou muito para mim. Então, pode ser que isso também ajude outras pessoas e funcione para outras pessoas aqui também. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, todos vão ser beneficiados, certo? E como eu disse no início, essa matéria, ela foi retirada de algum lugar, né? Então, os créditos dessa matéria ficam para a revista Boa Forma, de abril do ano passado, para o Dr. Dave Stewart, que ele é maravilhoso. Quem não fez curso com ele, por favor, façam, porque ele é incrível. Ele está no Instagram também, sempre dando dicas. Também tem um canal no YouTube chamado La Ciência. É um rapazinho até, né, bem jovem, biomédico, que fala ali de uma maneira muito simples sobre todos os nossos órgãos. E não é da Doterra, mas ele fala com uma propriedade muito grande. Então, eu tirei parte dessa matéria dali também. E se alguém quiser aqui me seguir, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, no meu Instagram, Gotas Preciosas, com 2 S no final. E também, se quiser conversar comigo no particular, tem aqui o meu WhatsApp também, certo? Agora eu vou abrir para perguntas, né? Se vocês aqui têm alguma pergunta para fazer, eu vou descompartilhar aqui a matéria. E também quero dizer para vocês que eu vou converter essa minha apresentação em PDF e vou compartilhar nos grupos, tá? Vou passar para a Bárbara para ela compartilhar ali com todos vocês, certo? Então, abri aqui a perguntas, né? Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de saber mais algum detalhe? Ou quer contar alguma experiência, né? Que fez, algum óleo que usou e que deu resultado? Bom, aqui tem uma perguntinha. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Deixa eu ver. Perguntei, né, Zengest, quem usa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem uma pergunta. Se for uma criança de 1 ano, não pode tomar. Como usar? Não, não pode. Crianças não devem tomar. Como que usa? Passa na barriguinha. Nós estamos falando aqui do Zengest, né? Passa na barriguinha, sempre diluído com óleo de coco. Ou um óleo, qualquer outro óleo. De preferência, um óleo mais fininho. O óleo de coco, ele ajuda porque ele é mais fininho, né? Pode ser um óleo de semente de uva, por exemplo. Então, para criança. E pode passar na solinha do pé também, tá? E tem uma outra que deu até sugestão, né? Pode tomar no chá, no final de semana que foi carregado, comeu demais, né? Quem é que falou isso? A Rosilene. É isso aí mesmo, Rosilene. A gente já dá uma amenizada, né? Em quais situações usar ou indicar o Smart Sasse ou o Zengest? Olha, os dois podem ser usados independente de qualquer situação, porque nós sabemos que os óleos, eles são preventivos, né? Mas no caso aqui do Smart, da pergunta, situações específicas ajudam, auxiliam muito. Quem tem problema de intestino, a gente já sabe que sim, né? Mas para quem tem problema de metabolismo lento, né? Ele acelera, ele ajuda. O Zengest, ele é digestivo. Então, pessoas que têm doenças, algumas doenças, que eu não vou citar nomes aqui, porque é uma live que fica gravada, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma alusão a curas de doença. A gente sabe que os óleos, eles são beneficiam, nós queremos curar o mundo, sim, né? Mas não podemos prometer aqui, fazer promessas de cura específica para algumas doenças. Mas doenças como doença de Crohn têm sido muito utilizados em Zengest, o Copaíba, o Smart Sasse, o Peppermint, porque são óleos altamente anti-inflamatórios. A outra perguntinha aqui, ela disse que precisava saber sobre isso, porque ela fez a cirurgia da retirada do útero e faz poucos dias o intestino trancou. Usa Zengest. E bastante água. Pode, inclusive, pingar na água, né? O Alcântara faz uma pergunta, qual a diferença do kefir, a base de água e a base de leite? Não tem diferença. As propriedades são as mesmas, né? Então, que tem pessoas que não querem usar com leite, então preferem usar com água. Mas nas propriedades não tem nenhuma diferença assim gritante, pelo menos, né? Pode-se usar.
A Juscelia agradeceu, eu que agradeço, Juscelia. A Rosilene falou que usa o Zengest. Sim, a Juscelia, eu vou providenciar os PDF. A Rosilene também usa o limão siciliano. Ai, é maravilhoso, gente, para quem tem problema de ácido úrico elevado, rins, ele é maravilhoso. Dores nas articulações, inchaços, né? Quem não tem vesícula pode usar? Pode. Eu, por exemplo, não tenho minha vesícula. Eu uso, inclusive, eu uso mais por causa disso mesmo, né? Porque a gente sabe que a vesícula, ela faz falta para o nosso aparelho digestivo, para ajudar a digerir os alimentos. Então, os óleos com certeza vão auxiliar muito nessa parte aí, tá? Zengeste após a refeição, ótimo. Então, alguém mais tem alguma pergunta que quiser fazer ou contar alguma experiência? Eu agradeço a todos vocês que... tem mais uma pergunta aqui da Miriam. Quais óleos tem que ser com água e quais sem? E quais você indica para falta de apetite? Para falta de apetite, ele é muito usado o tangerina, porque ele é um óleo que motiva. Não é que ele vai abrir o apetite. Não pensa assim, então não vou tomar porque senão eu vou engordar. Não. Ele é um óleo motivador. Então, muitas vezes a falta de apetite é porque a pessoa está triste, está depressiva. Crianças, por exemplo, né? Eles têm problema de autoestima, a gente não imagina, mas as crianças têm. Às vezes, infelizmente, os próprios pais acabam dando uma carga emocional para os filhos, para as crianças, né? E a maneira deles demonstrarem, às vezes, a sua insatisfação é não querendo comer. Tá? Então, tem que motivar eles, botar eles para cima. E o tangerina, ele faz isso. Tá? Minha nora usou muito no meu netinho. E usa até hoje, né? Perfeito, Tânia. Que aula bacana, hein? Acompanhei Gostou, aqui. então? Eu saí um pouco, mas tive que voltar. Eu estava fazendo outras reuniões aqui. Mas bacana, bastante conteúdo. E libera aí o conteúdo para a galera depois. E Sim, eu vou lembrando, liberar. tá. E a desparasitação com os olhos, gente, ela é perfeita, né? Quem tem uns livros que... Não sei quem fez essa pergunta, a Juscelia, se ela é consultora, se ela é consultora, talvez ela tenha o livro, mas aquele livro ele ajuda muito em saber quais óleos, né, como utilizar eles na desparasitação. Mas aqueles óleos ali, o orégano, ele é perfeito para isso, o thyme, o On Guard, são perfeitos. Pode se misturar sim, mais de um no dia a dia, então não tem problema, tá? Parabéns, Juscelia, retirou o glúten, lactose, açúcar, perfeito. Maravilhoso, você vai ver resultados, grandes resultados, viu? Mas aumenta a fibra, não esqueça também que nós não é só tirar, mas é colocar. O que nós temos que colocar? Os nossos pré-bióticos, os nossos probióticos também, que são alimentos, não precisa comprar nada, tá? De farmácia. É só você usar os próprios alimentos. Com o nariz entupido porque trabalha com cimento em construção. Bom, a gente sabe que o que pode ajudar aqui é o peppermint, óbvio, né? Porque o peppermint ele faz uma abertura muito rápida das nossas vias aéreas. Mas o tratamento ele faz com o brief. Então, sempre conjugado os dois. Certo? E usar máscara, né? Se a pessoa trabalha com cimento, o ideal é ela usar máscara, para não ir respirando aquele cimento e ele ir se solidificando, né? Nas tuas vias respiratórias, certo? Gente, eu ficaria aqui a noite toda conversando com vocês. A desparasitação, normalmente, a cada 3 meses, certo? Um outro óleo também que é maravilhoso é o Zendocrine. O Zendocrine, ele é maravilhoso. Ele, o orégano, vocês podem usar a primeira semana de cada mês, tá? Ou uma semana por mês, para manter, depois que faz essa desparasitação. E se achar que a coisa não está muito boa, pode usar um mês inteiro, não tem problema. Certo? Olha, parabéns aqui a quem não utiliza remédio alopático há cerca de 6 anos. Não somos contra os remédios alopáticos, eles são necessários, né? Os óleos, eles entram como um complemento. E muitas pessoas daí nem precisam mais usar os alopáticos, porque os óleos acabam dando conta sozinhos. Certo? Gente, que prazer ter
conversado com vocês. Que prazer que vocês estiveram aqui, tiraram esse tempinho para estarem aqui junto comigo, tá? Deixa eu só tirar uma fotinho nossa, e depois eu quero botar lá no meu Instagram.